Então, boa noite, né? A gente vai falar então hoje sobre gestão ambiental. E quando a gente fala de gestão ambiental, a gente tem que pensar qual é o enfoque, né? Porque eu vou ter gestão ambiental por uma pessoa que trabalha na área de alimentos, uma que trabalha na construção civil, só que a gente precisa pensar na gestão ambiental como um técnico em segurança do trabalho. E aí eu preciso pensar qual é essa relação, né? E essa é uma relação bastante interligada. Por quê? Porque o próprio tripé da segurança do trabalho, ela está relacionada com os 3 itens, que é segurança, saúde e meio ambiente. Então, o tempo todo a gente fala dos riscos ambientais, do espaço, do tempo. Então, tudo isso vai influenciar no processo de gestão ambiental, tá? E aí, quando a gente fala, né, nesse último termo, meio ambiente, às vezes a gente só fala sobre a ecologia, né? Mas, na verdade, isso é muito além da ecologia, tá? E nas normas regulamentadoras, ela vem com uma forma bastante global, né? E aí, essas NRs, ela vai tratar, né, o meio ambiente, tanto como o local onde a gente trabalha, onde é o local de trabalho, como os arredores, tá? Então, por isso, normalmente, a segurança do trabalho, ela não só afeta, né, o trabalhador, mas ela vai afetar a sociedade. Então, ela pode garantir vida para a sociedade, porque dependendo do local que ela está inserida, ela pode trazer prejuízos, tá? Então, a gente tem vários exemplos. Um exemplo a gente tem clássico na nossa cidade, né, na indústria de leite, ali na Zona Oeste, que é uma situação que, em algumas épocas, alguns dias da semana, tem um cheiro, um odor muito forte, e isso precisa ser estabelecido, porque esse odor, essas moléculas que estão dispersas no ambiente, não vai fazer mal só para o funcionário que está ali, ela também faz mal para a sociedade, né? Porque imagina o tempo todo você está sentindo aquele odor de leite, de podre, enfim. Então, isso é uma situação que a gente tem, tá? Um outro exemplo bem específico dessa relação de segurança do trabalho e gestão ambiental é a tragédia que aconteceu em Mariana em 2015, né? Por quê? Porque depois do rompimento da barragem do Fundão, né, o Rio Doce ele acaba sendo contaminado. Então, é um problema que podia desencadear problema para os funcionários, mas também vem e desencadeia problemas para a população, porque se o rio é contaminado, eu não tenho de onde tirar água. Então, por isso que a gente precisa pensar muito bem com relação a tudo que envolve, né, o trabalho que a gente está exercendo, né. Um outro desastre, então, a gente tem como o Brumadinho, né, que causa diversos impactos no rio Paraopeba, né, e sem contar as milhares de mortes, tanto de funcionários como de pessoas da sociedade, né. Além disso, tem aí outras ocorrências, que pode ser, por exemplo, explosões, né, que até no ano passado, agora eu não vou lembrar o país, mas teve um país que teve aquela explosão lá num depósito de explosivos, né, e que acaba... Beirute. Oi? Beirute. Isso. E acaba destruindo ali os arredores, prédios ao redor que não tinha nada a ver com aquele depósito, tá? Além de vazamentos de gases tóxicos. Então, isso tudo é importante, porque não causa problema simplesmente para o trabalhador, né? Mas ele causa para uma sociedade como um todo. Então, a gente precisa pensar muito bem nesse processo, né? E nessa gestão ambiental. Então, por isso que é bastante importante a gente falar aí dessa relação. E aí, né, quando a gente fala, então, da segurança do trabalho, a gente vai ter as normas regulamentadoras que vão garantir ou regulamentar, indicar o que precisa ser feito com relação ao meio ambiente, seja o ambiente interno, seja o ambiente externo, tá? Para manter o máximo de segurança possível nas atividades, independente se elas são perigosas ou não, e mais principalmente nas atividades perigosas, tá? Essas áreas onde há risco, né, elas precisam receber sempre providências específicas para que a gente não tenha problemas. Então, eu tenho lá uma indústria que faz pão. Qual que é os problemas que eu posso ter? O gás,
pode explodir. Ah, mas eu uso um botijãozinho. Tá, então eu tenho um risco menor do que se eu pensar numa indústria que produz fogos de artifício. Então, tudo isso eu preciso avaliar para poder garantir aí a segurança do trabalho, tá? Um exemplo, empresas que tenham caldeiras, tá? Essas empresas, elas precisam ter pelo menos 3 metros de distância de qualquer via pública. Então, isso também é uma característica aí da ANR, então ela especifica isso, tá? Para que não tenha risco ambiental, tá? Um outro exemplo, indústrias que tenham máquina ingestora de plástico. Aqui em Londrina, a gente tem várias, 2 ou 3 indústrias aqui na região, sobre indústrias de plástico, tá? Essas máquinas, elas precisam ser instalada ao redor dessas máquinas grade de proteção, tá? Que é o que fala na ANR12. A gente tem a ANR específica sobre o meio ambiente, mas a gente também tem NRs que vão falar aí especificidades, tá? Porque isso também pode interferir tanto na segurança do trabalhador como do meio ambiente. Além disso, a gente tem que evitar, né? Por quê? Porque caso aconteça ali um acidente, essas grades de proteção, elas acabam auxiliando ou minimizando os riscos de ter queimaduras, esmagamentos, entre outras coisas, tá? Além dessas determinações, as NRs, elas vêm, né, para garantir que a gente priorize e isole, né, áreas ou locais que tenham riscos, tá? Então, a empresa, né, o técnico de segurança, ele sempre tem que ele sempre tem que encontrar uma forma de não expor o trabalhador a uma situação de instabilidade. Então, tem a possibilidade de ter uma instabilidade? É difícil, professor. Não vai acontecer. Mas existe? Existe. Então, o que a gente vai fazer para minimizar esses riscos? Tá? Então, a segurança do trabalho, ela vai garantir tudo isso. E quando não é viável, né, uma maneira para evitar essa situação de instabilidade, o que a gente faz? A gente precisa garantir equipamentos de proteção individual, tanto quanto equipamentos de proteção coletiva, tá? Então, não é só os EPIs, eu também preciso dos EPCs, tá? E, entre outras providências, a segurança do trabalho também vai garantir aí para a população. Outros pontos importantes, né, que a gente fala com relação à segurança do trabalho, é que no meio ambiente é onde está o perigo, né? Então, onde a gente está trabalhando, onde tem a condição de exercício profissional, é ali que vai ter o perigo ambiental, seja ele poeira, seja ele névoa, seja ele risco químico, enfim, tá? Então, vários riscos que a gente tem aí, a gente pode falar, né? A gente pode evitar, mas a gente também precisa passar a informação para o funcionário, para o trabalhador. Então, por exemplo, uma pessoa precisa subir 20 andares, tá? Do lado de fora de um prédio. E ela em nenhum momento passou por um treinamento. Vocês acham que ela ficaria totalmente confortável? Né? Talvez a gente muitas vezes pensa somente no risco de perder um braço, perder um dedo, mas e o mental, gente? Isso também precisa ser levado em consideração. Então, a gente não é só falar, pode subir que não tem perigo. Às vezes a gente sabe que realmente não tem perigo fazer aquilo, mas a pessoa precisa ser informada, como que não tem perigo, quais são os meios ali que a gente utiliza para evitar esses perigos, tá? Então, isso também é bastante importante para quê? Para que ela não tenha problemas emocionais. Eu teria, tá, gente? Eu não subo, eu mal chego perto de uma janela num andar muito alto. Até uma situação que acontece, por exemplo, às vezes filme, que o pessoal tá lá no alto, super alto, eu não consigo assistir, porque me dá coisa ruim. Então, só para vocês terem ideia, eu tenho pavor de altura, tá? E aí, o que pode acontecer de errado, ou o que pode haver de errado nesses locais, né? Então, pode ter ausência de protetores nas máquinas, sistema elétrico precário, passagem em altura elevada de forma incorreta, má iluminação, piso deteriorado, entre outros, tá? Então, esses locais de trabalho, eles estão diretamente ali onde a gente está o tempo todo trabalhando, e isso pode afetar
diretamente a saúde e o bem-estar do funcionário. Então, é bastante importante a gente entender que existe risco, gente. Se vocês avaliarem o local onde vocês trabalham, vocês vão ver que tem problemas ali, né? Então, por exemplo, na área de alimentos, né, que é a minha área principal, tem todo um cuidado, gente, com o piso tem que ser de uma forma, os rejuntos tem que ser de outra forma, tem todas as especificações feitas pela Anvisa para garantir tanto a saúde e segurança do trabalhador, como também não ter contaminação através desses problemas que pode acontecer. Ah, professor, mas nenhum alimento vai passar no chão. Mas às vezes tem algum problema no meio do processo. Então, isso também vem aí para tentar diminuir ou minimizar os problemas para a sociedade, tá? Então, quando a gente fala do acidente do trabalho, da falta de segurança no trabalho, a gente tem alguns quesitos que podem acontecer, algumas situações que podem acontecer devido à interferência humana, então o humano foi lá e errou, tá? A relação entre as pessoas, utilização de máquinas, configuração do modo de trabalho, então uma pessoa que trabalha muito rápido, isso pode trazer acidente de trabalho, tá? Pode gerar vários fatores, pode muitas vezes inclusive pode afetar a sociedade que está ali ao redor, tá? Além disso, a segurança do trabalho, ela tem como objetivo e princípio, né, criar estratégias e planos para deixar todo mundo que está relacionado com aquele local protegido, né? Tá? E isso inclui, inclusive, a vizinhança de uma fábrica, por exemplo. Além disso, gente, eu não preciso só falar de uma fábrica, de dar uma explosão e coisa do tipo. Não sei se alguém aqui mora na região da Gleba Palhano, enfim, ou mora em alguma região que está tendo aí um crescimento absurdo, aumento de prédios e tudo isso. Gente, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, eu sei que tem gente que trabalha na construção civil, vocês não têm culpa, porque os equipamentos fazem barulho, né? Mas, gente, é insuportável em alguns momentos aquele barulho. Gente, eu odeio barulho de serra, de coisa de ferro. Eu odeio, eu tenho pavor. E isso, gente, traz estresse, as pessoas ficam estressadas, mal-humoradas, tá? Ah, professora, mas é 8 horas, as pessoas têm que acordar 8 horas. Eu não acordo 8 horas da manhã. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Mentira, na quarta-feira eu acordo, é o único dia. Os outros dias eu acordo um pouco mais tarde. Porque eu trabalho até 11 horas, daí eu vou jantar, aí eu vou fazer outras coisas para poder dormir, né? Então, às vezes eu vou preparar a aula ainda, enfim. Então, eu não consigo acordar 8 horas em ponto, eu acordo um pouco mais tarde. Então, às vezes esse barulho me incomoda, eu não vou ligar lá na construção e falar, ó, tá me acontecendo. Mas, gente, isso gera problema ambiental, isso é uma falta de gestão ambiental. Então, a gente pode, por exemplo, pensar como que a gente pode minimizar esses barulhos. Tem barulho que não vai ter como, né? Porque, por exemplo, a serra lá em contato com o ferro não vai ter muito o que fazer. Mas a gente pode minimizar, às vezes, em vez de ter ali 150 decibéis, ter 100, né? Tá fora do ideal? Tá fora, mas pelo menos minimizou. E aí a gente não tem um impacto tão grande sobre a vida. Mas imagina lá na Gleba Palhano, gente, 3, 4, 5, 6 apartamentos inteiros sendo construídos ao mesmo tempo. Né? É lindo o lugar, é de gente que tem uma condição financeira boa, ok, mas não deve ser fácil conviver com o barulho de construção o dia inteiro. E eu fico, não com dó, mas tenho assim, solidariedade com quem trabalha nessa área, né? Por quê? Porque essas pessoas têm esse barulho o dia inteiro, e às vezes até mais do que a gente escuta, tá? Mas às vezes elas são com abafador e às vezes elas acabam escutando menos. Quando usam abafador, né? E aí, né, a gente precisa falar de quais são os perigos que podem aparecer, então, no meio ambiente. Então, risco químico, a gente tem névoa, a gente tem vapores, a gente tem gás, a gente tem poeira, tá? Risco biológico, a gente tem bactérias, vírus, parasitas, fungos. Riscos físicos, temperaturas externas, que podem ser frias e quentes, excesso de barulho e pressões anormais, tá? Além disso, riscos ergonômicos, como cadeiras desconfortáveis, atuação noturna, jornadas muito extensas e tarefas repetitivas, tá? Então, isso tudo traz problemas, né, para segurança do trabalho, e a gente precisa pensar como e de que forma a gente vai aplicar tudo que a gente estudou
para minimizar aí os riscos ambientais, minimizar os problemas ambientais, tanto para o trabalhador como para a sociedade, tá? Ainda, né, falando sobre a segurança do trabalho e a gestão ambiental, nessa relação existe um terminho, tá, que a gente pode falar, e às vezes vocês vão ouvir, que é a biossegurança, tá? E quando a gente fala dessa biossegurança, ela envolve principalmente a utilização de EPIs mediante perigos biológicos, tá? Então, a máscara, por exemplo, que a gente vem usando, roupas descartáveis, jaleco, então tudo isso vem como forma de garantir aí a segurança do trabalhador. Além disso, tá? Na biossegurança, a gente também precisa entender e compreender métodos eficazes, tanto de higiene como de esterilização. Então, é preciso usar os EPIs, mas também é preciso ter metodologias eficazes, né, no combate aí aos perigos biológicos. Não é simplesmente, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. A gente precisa tomar providências para minimizar as consequências nocivas da indústria para a natureza, tá? Então, por exemplo, nossa, fugiu. Uma ação, tá? Positiva nesse processo, por exemplo, é o descarte sustentável de resíduos químicos. Não sei se vocês já estudaram mais a fundo os resíduos químicos, mas, por exemplo, em laboratórios que trabalham com análises físico-químicas, químicas, enfim, biológicas, a gente tem lá os reagentes, tá? A gente não pode pegar o reagente que sobrou ali daquela análise e jogar na pia. Ela precisa ter um descarte adequado. Normalmente, essa empresa vai pegar esse resíduo, vai contratar uma outra empresa que vai pegar esse resíduo e vai dar uma destinação adequada, tá? Para esse resíduo. E, gente, sempre pensar, né, que é preciso um planejamento muito bem feito, estruturado, para que a gente não contamine os recursos hídricos, né, que a gente tem aí fora das instalações nossas, nos rios, entre outros, que foi o que aconteceu, por exemplo, em Brumadinho, em Mariana, e que acontece diariamente em vários lugares. Só para contar um caso, né? Não vou contar, porque vai que... Eu conto depois, quando a gente desligar a gravação. Eu conto. Me lembrem, eu vou contar, tá? Porque vai ficar gravado aí, não é legal. E aí, então, a gente fala dessa relação entre segurança do trabalho e gestão ambiental. Então, por que vocês aprendem a gestão ambiental dentro da disciplina, né? Então, o que é gestão ambiental? Na verdade, gestão ambiental é uma forma de administrar uma empresa, tá? De forma sustentável, tá? Então, essa gestão ambiental, ela tem como objetivo utilizar práticas e métodos, tá? Para reduzir ao máximo o impacto ambiental das atividades econômicas aos recursos da natureza. Então, normalmente, tá, de forma geral, muitas vezes se contrata pessoas específicas da área para trabalhar, mas vocês vão trabalhar em apoio, tá? E é importante vocês saberem disso, por quê? Porque muitas vezes você vai ter que justificar uma situação, e aí, além, né, dos riscos para a saúde do trabalhador, ele pode gerar problemas para a sociedade. Então, por isso que é importante a gente aprender aí a gestão ambiental, tá? Além disso, é um conjunto de medidas e procedimentos definidos, tá? E quando a gente aplica de forma correta, ele reduz os impactos, tá? Dos projetos, ou do trabalho, ou daquilo que a gente faz ali na empresa, tá? Sobre o meio ambiente. Além disso, né, busca a qualidade social dos empregados, melhorando a condição do seu trabalho, como segurança, higiene e saúde, tá? Que é a vertente aí que está bastante relacionada com a disciplina, com a segurança do trabalho. Além disso, tá, gente? Até eu perguntei no início se vocês já tinham ouvido falar, né, sobre a gestão ambiental. A gestão ambiental, para a gente falar que a empresa é certificada, segue os critérios, né? Ela segue padrões estabelecidos pela ISO, que é uma organização internacional de normatização, onde vai padronizar os processos, tá?
que ela regulamenta daí as normas e os processos de fabricação de cada empresa, que pode ser indústrias, comércio, comunicação, pode ser serviços específicos, enfim, que, por exemplo, a gente está falando ali, fabricação, comércio e comunicação. Mas vamos pensar numa empresa que faz instalação de ar-condicionado. Quais são, ela pode trazer, né, ela pode gerar, por exemplo, ela pode criar ali, né, através da ISO, ter a gestão ambiental e ter a ISO 14.000, 14.001, 14.004, tá? E aí elas estão, né, descritas por completo nessa ISO, tá? E aí, né, quando a gente continua falando ainda da gestão ambiental, então, o objetivo principal da gestão ambiental é a melhoria do manejo dos solos e pastagens, manejo dos recursos hídricos e energéticos, manutenção ou recomposição da área de reserva legal e da área de preservação permanente, conforme a legislação, além de coleta seletiva, educação ambiental dos empregados, entre outros, tá? Então, basicamente, o objetivo é garantir, né, que o meio ambiente não seja prejudicado pelo desenvolvimento das atividades que a gente tem na nossa empresa, tá? E aí, quando eu penso no meu sistema de produção, nas atividades que eu desenvolvo dentro da indústria, dentro da fábrica, dentro da empresa, tá? Eu preciso entender que as formas de produção ali desenvolvidas, elas estão inteiramente ligadas com o ambiente, com o animal, tá? Com a empresa, com o mercado e com os recursos humanos, tá? Que, né, a gente vai ter aí fatores diretos da produção animal, então, a sanidade, a genética, a nutrição, reprodução e manejo. Ah, não entendi. Se eu faço, um exemplo, eu tenho lá, eu trabalho com reagentes químicos, tá? Fica mais fácil. E aí e aí fica numa área afastada da cidade, então eu não tenho vizinhos seres humanos, mas fica próximo a uma pastagem que faz ali produção de bois, tá? E aí vira e mexe, escapa esses reagentes químicos no ambiente, e o que acontece? Pode mudar a genética, a parte de nutrição, reproducional e o manejo com relação a esses animais, tá? Então, por isso que é bastante importante a gente pensar aí nessas características, que isso pode interferir, tá? E aí, sempre fazer de forma administrativa, pensar no mercado, né? Hoje, muitas pessoas buscam, né, informações sobre o produto, se ele segue a legislação ambiental, se ele pensa no meio ambiente, existem selos específicos, tá, para produtos que seguem aí a gestão ambiental, que minimizam os impactos ambientais e assim por diante. E aí, né, dentro da legislação ambiental, a gente vai ter várias legislações, tá? Então, a gente tem aí a Lei 9.605 de 1998, que fala da Lei dos Crimes Ambientais, tá? Que vai ordenar como que vai ser as infrações e as punições, tá? O que é a infração e o que é a punição, tá? E de forma bastante específica, ele acaba concedendo aos órgãos ambientais, ao Ministério Público e à sociedade formas para punir os infratores do meio ambiente. Então, por exemplo, eu falei lá da gleba palhano. O que aconteceu por algumas vezes? Os rejeitos ali do desenvolvimento daquela área estava sendo tudo lançado no Lago Igapó, e algumas empresas foram penalizadas por isso, tá? Aí a gente tem a Lei 12.305 de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Ela, então, vai estabelecer diretrizes à gestão integrada e ao gerenciamento ambiental, tá? Adequado dos resíduos sólidos, então a gente vai falar mais em específico nela depois, e ela propõe regras para cumprir os objetivos de ampliar de forma nacional, tá? E interpretar a responsabilidade compartilhada entre governo, empresa e sociedade, porque não é só. Existem especificações, como, por exemplo, a coleta de lixo, o que a gente precisa seguir, como que a gente precisa seguir, para garantir aí que essa política nacional de resíduos sólidos seja cumprida. Então, tem o papel do governo, tem o papel da empresa e tem o papel da sociedade, tá? E aí, de forma bastante específica, a política define que, na prática, todo resíduo deve ser processado,
tá? Antes da destinação final. Então, ele precisa ser separado, ele precisa ver se dá para ser reutilizado, se dá para ser reciclado, e caso, né, a empresa que faz essa, como fala? Gere este resíduo, tá? Se ela não fizer esse tratamento, ela pode ser sujeita à infração, como penas passivas, inclusive de prisão. A pessoa pode, além de levar multa, ser presa, tá? Não é tão simples, né, infelizmente, mas pode acontecer, tá? Além dessas duas, a gente tem, então, a NR25, que é a que a gente vai estudar, tá? Que vai definir resíduos industriais como aqueles provenientes dos processos industriais, tá? Que podem ser na forma sólida, líquida ou gasosa, ou combinações dessas, tá? E que, por suas características químicas, físicas ou microbiológicas, não são parecidos com os resíduos domésticos. E a ISO 14000, tá? Que vai falar sobre o sistema de gestão ambiental, de forma, né, que a organização, a empresa, formule uma política, né, e objetivos que levem ela a estar dentro dos padrões, né, e das normas dessa ISO, de forma que minimize, né, os aspectos e impactos ambientais, tá? E aí, dentro disso, a gente vai falar um pouquinho, então, de gerenciamento dos resíduos, né? Então, os resíduos, quando eles não são gerenciados, controlados ou monitorados, normalmente eles geram grande impacto ambiental, tá? Então, por isso que é preciso, né, adotar medidas de redução dessa geração de resíduos. Então, de forma geral, a medida mais prática, tá, e mais utilizada, tá, tem sido a redução de desperdício e a utilização estratégica dos 5 R's, tá? Da política dos 5 R's, que é o quê? Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Existe 3 R's e existe 7 ou 8 R's, tá? Mas a gente vai falar em específico dos 5 R's, então, o que é cada um, tá? E essa, né, estratégia é a estratégia que nos traz maior potencial para reduzir a geração dos resíduos, tá? Por quê? Porque ele é bastante seguro e não tem muito custo, tá? Para prevenir e controlar os impactos. Então, se eu reutilizo, reciclo, eu já automaticamente estou diminuindo aí a contaminação do meio ambiente. Então, isso é bastante interessante, né? E se a gente tem essas estratégias de gerenciamento de resíduos, normalmente a gente reduz custo, né? E acaba aumentando o lucro da empresa. Então, isso também é bastante benéfico, né? Porque se eu não tenho mais desperdício, eu não tenho gastos desnecessários. Então, quando a gente fala da redução, né? A redução, então, ela é caracterizada, né? Como o nome mesmo diz, por diminuir a utilização dos insumos, então, da água, da energia, tá? Dos reagentes, enfim. E aí, o seu objetivo é o quê? Eliminar a maior quantidade possível de resíduo, tá? Então, ela tem aí como objetivo reduzir, né, os resíduos. E aí, nesse processo, a gestão de organização e a logística são bastante primordiais para garantir a prevenção de desperdícios. Quando eu falo de redução, gente, não sei quantos de vocês trabalham na indústria, tá? Mas eu falo, assim, muito da indústria de alimentos, porque eu tenho contato maior. A gente tem situações, assim, na indústria de alimentos, por exemplo, indústria de refrigerante, tá? Eles usam muita água, muita. E essa água, o que eles fazem? Eles não conseguem diminuir, porque precisa lavar as embalagens, enfim. Mas eles pegam aquilo ali, eles minimizam tudo que eles podem, e aí eles pegam aquela água que foi utilizada, tratam e voltam ela para não na torneira, porque na torneira a gente vai lavar a mão, nas descargas, para fazer, às vezes, lavagem do chão, dependendo de qual é a qualidade da água. Elas utilizam para processo de irrigação das plantas, então é bem interessante, tá? E aí,
E aí a gente pode utilizar, né, eu acabei entrando lá na reciclagem, mas a gente pode falar, né, das medidas de redução como forma de, eu mudo o processo. Então, por exemplo, vou produzir refrigerante, tá? O que eu posso fazer? Às vezes, se eu utilizar pouquinho, eu uso mais água. Se eu faço uma produção maior, eu uso menos água, né? Eu uso mais água, mas acaba sendo menor, porque ela é proporcionalmente menor a cada refrigerante que está ali sendo produzido, tá? Então, eu posso substituir matérias-primas, então, às vezes, matérias-primas são muito pegajosas, eu preciso lavar mais, então, isso eu posso diminuir. Utilizar maquinários mais eficientes, então, às vezes, em vez de ser uma torneira totalmente aberta, pode ser um esguicho como se fosse gotículas, então, tudo isso eu posso avaliar, e vocês, como técnicos em segurança, podem auxiliar na implantação desses protocolos, tá? De forma que a gente consiga quantificar, controlar, gerenciar e inspecionar a geração desses processos, né, e minimizar aí o gasto, por exemplo, da água. Eu falei da água, mas poderia ser da energia. Então, por exemplo, a energia, como que eu posso diminuir o gasto de energia? Então, às vezes, fazer um teto de vidro, vai ficar um pouco mais caro no início? Vai, mas às vezes compensa. Vamos aprender a lavar a mão. Na hora que a gente vai lavar a mão a gente abre na hora que a gente precisa molhar para pegar o sabão, fecha, isso daí tudo é redução, né? Depois só volta para enxaguar. Então, são processos que auxiliam aí a gestão ambiental. Além disso, a gente tem, né, o processo de reutilização, que foi o que eu comentei da água, tá? Então, a reutilização de insumos, né, ela evita que o resíduo possa ser descartado, então isso também é uma característica bastante importante, tá? E aí, esse é uma forma de reduzir a exploração de recursos naturais. Então, por exemplo, nesse caso que eu comentei, que pega aquela água que utilizou ali na produção do refrigerante e manda ali para irrigação, ou manda para descarga, né, para os banheiros e tudo mais, ele vai me auxiliar, né, que eu não vou estar retirando água do meio ambiente, dos rios, água tratada, né, 100% tratada, para dar uma descarga, enquanto eu posso utilizar essa água que foi utilizada no processo ali de produção dos refrigerantes, tá? Então, né, quando a gente fala aí da reutilização, ela vai consistir principalmente na reinserção de materiais que seriam descartados de volta ao processo produtivo. Gente, eu sei que eu pus exemplos de fotinhos aqui, que é mais de decoração, mas é só para a gente pensar, né? Então, a gente um pneu velho pode ser usado, às vezes, para uma floreira, pode ser utilizado para fazer bancos, enfim. Então, a gente consegue aí achar destino, né, para essas coisas que a gente muitas vezes não teria um destino. Por exemplo, as lâmpadas, gente, a lâmpada acabou, né? Não tem o que fazer mais. Aí a gente tem a reciclagem, né? Então, quando a gente fala da reciclagem, ela acaba, né, sendo utilizada para reduzir a geração de resíduos, tá? E ela acaba sendo transformada de forma química ou física, né? Então, quando a gente fala de reciclagem, muitas vezes a gente pega, por exemplo, muita gente não faz a separação correta, não entende o que é reciclagem, faz de forma não tão correta. Então, por exemplo, um alimento uma embalagem que tinha gordura, tá? Muitas vezes ela não é reaproveitada, por mais que a gente coloque lá na separação, no plástico e tudo isso, ela acaba não sendo, porque eu preciso lavar. Então, sim, eu vou reciclar, mas eu vou lavar e vai ficar sujo, tipo, eu vou gastar água, então às vezes não compensa, tá? Então, no processo de reciclagem, muitas vezes a gente recupera a matéria-prima, tá? Ou produz ou forma um subproduto com valor comercial. Então, a gente tem, por exemplo, casos de caixas de leite que acabam virando telhas, tá? E aí são vendidas como um subproduto, mas com valor comercial mais baixo. Então, isso também é bastante interessante, né? E automaticamente isso acaba diminuindo, a geração de resíduos, né? E o seu acúmulo na natureza. E aí, consequentemente, reduzindo o impacto ambiental. Tá? E aí a gente tem diversas técnicas de reciclagem, né, que vão desde a separação dos resíduos por material, plástico, papel, metal, entre outros, até a sua transformação em outros produtos, tá?
Aí a gente também tem o quarto R, né, que fala sobre repensar. Então, o repensar, na verdade, está envolvido em todos esses outros três que a gente falou, tá? Que é a necessidade da gente avaliar, né, o nosso consumo, o padrão de produção, o descarte que a gente adotou na nossa vida, né? E pensar, né? Para pensar como que isso é produzido, a gente tem como produzir de uma forma necessária, será que se eu utilizo isso é necessário ou é desnecessário, para onde que vai o resíduo quando sai do meu portão, então, eu faço, põe lá na sacolinha e deixo lá fora, o que que acontece, né? Ele deixa de ser um problema, esse resíduo? Ele deixa de ser um problema para mim, mas às vezes começa a ser um problema para a prefeitura, para o estado, para o município, enfim, né? Então, o repensar pode levar a gente a ações que melhorem a qualidade de vida para todos. E às vezes, gente, a gente pensa, na empresa, mas às vezes coisinhas pequenas que a gente faz, né, treinamentos, informativos, dentro da empresa, acaba gerando um processo na vida dos nossos funcionários, e aí eles acabam mudando, né, e trazendo melhoria na casa deles, tá? Então, a gente precisa pensar para onde que está indo essa água que eu escoo pelos canos da minha indústria, da minha empresa, se ela está indo para os rios, para as matas, para as praias, para as águas subterrâneas. Uma água que está contaminada e vai para a água subterrânea acaba contaminando todo um rio, né? E a nossa vida, gente, depende exclusivamente do meio ambiente, tá? Então, por isso que é importante a gente seguir aí esses R's. E uma coisa muito importante, tá? Sobre o repensar, fica aí uma dica para todos, por exemplo, a gente às vezes mora em casa, né? Aí tem uma árvore, tem uma grama, tem terra, né? E aí a gente fala, meu, só suja, só suja, só suja. E isso eu sei que é o pensamento, porque na minha casa é assim, né? Mas, aí o que a gente faz? Vai lá e mete cimento. Só que a gente não pensa que esse cimento que a gente está colocando ali faz com que a gente não tenha mais absorção da água pela terra, tá? Então, essa água ela vai ser escoada para o sistema de tipo da Sanepar, tá? Que é a Sanepar aqui em Londrina, no caso. Vai aumentar a temperatura, tá? Isso são coisas que a gente pode pensar. E eu já conversei com pessoas que falam, não dá nada, eu não vou ter filho mesmo. Não, eu tenho filho, mas meu filho não vai ter filho, então meus netos não precisa se preocupar com isso. Calma, gente. Mas e as outras pessoas? Eu não posso pensar só no meu próprio umbigo, né? Então, a gestão ambiental, essa parte, ela precisa trazer informação, tanto para a empresa, como uma conscientização individual. Porque se eu não consigo conscientizar as pessoas que estão ali, eu posso fazer minha parte, mas as outras pessoas acabam não fazendo. Então, isso é bastante importante, tá? E além disso, né, tem o quinto R, que é o recusar, que é pensar, né, se eu tenho a necessidade de consumir aquilo, e se caso não tiver, ou se aquilo for muito supérfluo, recusar, tá? Então, é negar a possibilidade de consumo supérfluo e produtos que possam gerar impactos ambientais e que poluam nossa atmosfera, as marés e águas, tá? Além disso, né, é importante a gente evitar o excesso de sacos plásticos em embalagens, tá? Uma coisa bem interessante, gente, todo mundo fica de cara, assim, quando eu vou bastante no posto comprar amendoim. E aí, sempre a moça vai lá e começa a colocar o amendoim na sacola, falando, não precisa. Eu falei, mas você vai levar tudo isso na mão? Eu falei, olha o tanto de plástico que cada pacotinho de amendoim gera. Aí eu vou pegar mais uma sacola, todo mundo fica assim, nossa, né? E é real, gente, não precisa tanta sacola. Às vezes, beleza, uma sacola, mas tem gente que põe lá uma sacola. Qual que é o problema de pôr um amendoim com uma coca gelada na mesma sacola? Nenhum, tem gente que separa. Então, isso é muito importante a gente pensar, tá? E aí, se possível, ter uma sacola de pano, né, para transportar as nossas compras. É mais difícil isso, mas é uma opção, tá? E aí a gente já falou então do 5X, falou o que é gestão ambiental, falou dessa relação entre segurança do trabalho e a gestão ambiental, mas a gente precisa entender algumas coisinhas, né? Como, por exemplo, o que é resíduo, né? Então, resíduo é tudo aquilo que sobra de algo,
tá? De um produto, que pode ser uma embalagem, pode ser uma casca, pode ser um processo, algo que sobrou de um processo, aquilo que pode ou não ser reutilizado ou reciclado, tá? E aí, por isso que normalmente a gente precisa fazer a separação de acordo com a sua composição. Para quê? Para que a gente possa reutilizar ou reciclar, tá? Por quê? Porque muitos desses resíduos que a gente gera, eles ainda têm um valor econômico que pode ser aproveitado pelas indústrias, por cooperativas de catadores e até mesmo por outros componentes da cadeia produtiva. Então, isso é bastante interessante, tá? Então, por isso que a gente precisa fazer a separação aí, aprender um pouquinho a fazer a separação, ensinar como fazer a separação, tá? E o resíduo sólido, ele é gerado por diversas atividades, que podem ser de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola e de varrição, tá? Então, até o processo de varrição e tudo isso são resíduos que são gerados também, tá? E a gente vai ter também os resíduos sólidos urbanos, que normalmente são resultado das atividades das grandes cidades, das grandes metrópoles, enfim. Então, por exemplo, a gente, né, a gente mora numa cidade, quem é de Londrina, relativamente grande, né, mas a gente tem muita produção de lixo. E aí isso vai desencadear alguns problemas ou algumas situações que a prefeitura, que o município precisa gerir, né? Então, quando a gente fala desses resíduos sólidos urbanos, normalmente ele é bastante diversificado, tá? Então, a prefeitura, o município, ele precisa avaliar o que está sendo produzido ali. Então, a gente vai... Por quê? Por que ele é bastante diferenciado? Porque ele está relacionado com características específicas daquela população, como os hábitos, como as características daquela própria população, como o descarte daquela população, daquela região, tá? E aí, dentro disso, a gente tem 6 principais categorias, tá? Que é a primeira, matéria orgânica, que é os restos de comida, o papel e o papelão, que podem ser caixas, embalagens, jornais e revistas, tá? Papel de caderno, enfim. Plásticos, tá? Que a gente vai ter as garrafas e as embalagens. Vidros, como garrafas, copos e frascos. Metais, né? Um exemplo, as latas, e outros, como, por exemplo, roupas e eletrodomésticos, tá? E além disso, tá? A gente ainda tem os resíduos líquidos e pastosos, tá? Que muitas vezes vão estar ali na matéria orgânica e eles também são considerados resíduos sólidos, tá? Por mais que chama resíduos sólidos, eles acabam sendo aí contemplados nessa denominação. E aí, os resíduos sólidos, que são esses que a gente encontra, né, na cidade, enfim, eles são classificados em 2 classes, entre os resíduos perigosos e os resíduos não perigosos, tá? Então, os resíduos perigosos são aqueles que apresentam periculosidade ou alguma característica como inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade, como, por exemplo, tintas, solventes, lâmpadas fluorescentes e pilhas, tá? Então, a gente pode falar, por exemplo, de um resíduo da indústria, não, dos hospitais. Então, tudo isso a gente precisa pensar, são riscos perigosos, resíduos perigosos, tá? E aí a gente tem os resíduos de classe 2, que são os não perigosos, tá? E eles são divididos em outras 2 classes, como o resíduo classe 2A, que são os não inertes, e o resíduo classe 2B, que são os inertes. Então, os não inertes, tá? São aqueles resíduos que não se enquadram nem como resíduos perigosos e nem como resíduos inertes, e que normalmente apresentam propriedades como biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água, tá? A gente vai ter aí como, por exemplo, a própria matéria orgânica, papéis e lodos. Os lodos são provenientes da varrição urbana, tá? Então, é um resíduo que a gente tem aí nesse processo, tá? E aí a gente tem os resíduos classe 2B, que são os inertes, tá? Que são aqueles que são representados, submetidos a um contato dinâmico e estático com a água, tá? A temperatura ambiente, os seus constituintes não são solubilizados
a concentrações superiores ao padrão de potabilidade da água, tá? Então, normalmente, tem uma cor, uma turbidez, uma dureza e um sabor. Isso tá? São resíduos que possuem baixa capacidade de reação com qualquer substância, como, por exemplo, entulho, materiais de construção e tijolos, tá? São exemplo dos materiais inertes. Então, essa aí é a classificação dos resíduos sólidos, principalmente daqueles que a gente acaba tendo mais contato na cidade, tá? Porque se a gente for pensar no resíduo classe 2B, eu posso ter na construção civil, mas pode ser que eu fiz um furo na parede, gerou ali pedaços de tijolo, e aí eu vou jogar muitas vezes no lixo, né? Então, é uma situação que acontece bastante, tá? E aí a gente vai ver um vídeo. Ah, faltou, hoje demorou o vídeo, hein, para chegar. Só um pouquinho. Todo mundo sabe que lugar de lixo é no lixo. Quer dizer, quase todo mundo. Mas será que sabemos mesmo onde é o lugar do lixo? Este é o lixo que geramos. E quando jogamos fora, termina a nossa responsabilidade e ele desaparece como mágica, certo? Errado. Ele não desaparece como em um truque. E a responsabilidade pelo que acontece depois também é nossa. Sim, quando está todo misturado, o lixo é levado para o aterro sanitário ou ainda para lixões. Só que temos dois problemas. Primeiro, no Brasil, os lixões estão proibidos por lei, porque causam graves danos ao meio ambiente e à saúde. Segundo, os aterros sanitários estão cada vez mais lotados e logo não haverá mais espaço para tanto lixo. Mas a boa notícia é que isto não é lixo. Pois é, eles são resíduos. Lixo é o que não serve mais para nada, mas os resíduos ainda têm muita vida, ainda têm muito valor. Eles só precisam ser separados. Isso é coleta seletiva, ou seja, a separação dos resíduos entre secos, úmidos, perigosos e rejeitos, no próprio local onde são gerados. Começando pelos resíduos secos, que são os papéis, plásticos, vidros e metais. Uma figura muito importante aqui é o catador de materiais recicláveis. Ele é um prestador de serviços ambientais. Seu trabalho é recolher, selecionar e encaminhar os resíduos secos para os centros de triagem, onde são separados para as diferentes indústrias de reciclagem. E tudo isso reduz a exploração de mais recursos naturais. Depois, temos os resíduos úmidos. Pelo menos metade do que jogamos fora são restos de alimentos crus ou já cozidos. Eles são um dos maiores responsáveis pela lotação dos aterros. Uma primeira forma de evitar isso é evitar o desperdício. E o que for descartado, levar para uma composteira caseira para virar adubo orgânico e ser usado em plantas e hortas domésticas. Agora chegamos aos resíduos perigosos. Dentre eles, podemos destacar as pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos e seus componentes e medicamentos. Eles são perigosos, pois contêm substâncias altamente tóxicas quando em contato com o meio ambiente. E aqui a responsabilidade não é só de quem consome, mas também de quem produz. Por isso foi criada a logística reversa. Isso quer dizer que os fabricantes são responsáveis pelo destino final de seus produtos, garantindo assim que os resíduos perigosos não contaminem a terra, a água e o ar. E os consumidores devem descartá-los nos locais de coleta, nunca no lixo comum. Por fim, chegamos aos rejeitos. Eles são os resíduos que não temos como reciclar e deveriam ser os únicos a irem para os aterros sanitários. Lá, eles são enterrados e tratados, e no final, o local do aterro pode ser recuperado. É fácil perceber que a solução está na mão de todos, do governo, das empresas, dos catadores e com a população. Isso é a responsabilidade compartilhada. No Brasil, existe uma nova lei que garante a boa gestão dos resíduos, e quem não fizer a sua parte pode ser multado por crime ambiental. Assim, se informar, estar atento e cobrar as autoridades é muito importante, pois essas mudanças não podem esperar, sabe? Bom, quase todo mundo sabe. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes. Não tem nem muito o que falar desse vídeo, né? Muito bem explicado. Eu amei esse vídeo. Achei bem didático. Vídeo que a gente pode usar
tanto com adulto como com pessoas mais novas, né, com crianças, que vai trazer bastante informação aí relacionada ao lixo, né, ao resíduo, como que eles são gerados. E aí, né, então a gente falou do resíduo, e aí a gente precisa pensar, né, e ali ela até, no vídeo até se fala bastante sobre a coleta, para onde que são destinados. A gente precisa pensar que o lixo é um dos maiores problemas da sociedade moderna. A gente produz muito lixo, gente. E aí, esses lixos, né, esses resíduos, ele acaba sendo captado, podendo ser captado de 3 formas, tá? A coleta comum, que é a que recolhe todos os resíduos orgânicos e inorgânicos, diretamente dos seus geradores, tá? Que normalmente é feita pelo órgão público, então pelo município. A gente tem a coleta seletiva, tá? Que é bastante similar à coleta comum, mas normalmente tem um processo um pouquinho diferente. Igual aqui em Londrina a gente tem a coleta normal, não é em todos os bairros, né? A coleta normal é. A coleta seletiva tem alguns bairros onde a gente faz a separação do lixo e alguns dias específicos faz a coleta desse lixo, tá? Então, ele normalmente, e também pode ser feito em pontos de coleta voluntária, então, às vezes, num local de bastante movimentação, pode acontecer. Em Londrina não tem isso, mas em algumas cidades eu já vi, por exemplo, a pessoa leva o lixo no mercado, né, que lá, não pro mercado, mas porque daí ali é um local onde várias pessoas deixam, e aí vem ou os catadores de lixo, ou as empresas que fazem a coleta seletiva e retiram esses resíduos, tá? E aí, dentro do processo de reciclagem, a coleta seletiva é a etapa fundamental, tá? Então, por quê? Porque os resíduos recicláveis, eles são separados dos demais resíduos, né? E normalmente são feitos por empresas responsáveis pela limpeza urbana. Então, aqui em Londrina, a gente tem um processo bem interessante com relação à coleta seletiva, que a gente tem tanto os catadores, né? Como a gente também tem algumas outras empresas que fazem a coleta. Eu nem sei se aqui acho que aqui onde eu moro tem. Antes tinha, porque eu morava no centro, né? Eu sei que nem todos os bairros vão ter, mas tem. E aí a gente tem a coleta industrial, tá? Que normalmente é feita por catadores de lixos, mas é feito de forma manual, tá? Mas quando a gente fala da coleta industrial, hoje em dia é obrigação do próprio gerador dar fim. Então, assim, não vai passar a coleta comum lá na indústria. A coleta comum é feita a coleta do resíduo industrial é feito pelo próprio gerador que fez aquele resíduo, tá? Então, ele normalmente contrata empresas que vai buscar e dar fim aí naquele resíduo, tá? E aí, mais um vídeo, hoje eu acho que tem mais um, que vai falar sobre a coleta seletiva, né? Sobre esse processo da coleta seletiva. Só um pouquinho. Eu posso falar? Fazer malabarismo! Eu tenho um parceiro, um urso polar de... Olá, amigos de Recicloteca. Eu sou o Cláudio. E eu sou o Eduardo. E hoje nós vamos falar sobre coleta seletiva. Bom, Edu, as pessoas normalmente me perguntam como separar os resíduos em casa. Você poderia falar um pouquinho sobre o assunto? Sim, bom, aqui no Brasil, como a gente não gera muito resíduo reciclável em casa e não tem uma coleta por tipos de material, como em outros países que geram muito mais lixo, a gente pode simplesmente separar o reciclável do não reciclável, tomando cuidado com o reciclável enxaguar antes, fazer uma lavagem simples, para que ele não acumule sujeira e atraia animais indesejáveis para a sua casa, depois para o prédio, para a cooperativa. E fazer isso colocando o material reciclável em um saco separado, de preferência um pouco mais claro, para ele poder ser identificado pelo catador ou pelo profissional da companhia de limpeza urbana, como reciclável e não como lixo, para destinar então ao sistema de recuperação desse material. Lá na cooperativa, no sucateiro, ele vai ser então separado por tipos de plástico, tipos de papel, tipos de metal, tipos de vidro, para depois ser triturado, enfardado e revendido para grandes depósitos ou direto para o reciclador. Tá? Entendi. Já o lixo comum,
você separa, né, como sempre, no saco plástico, ele vai ser destinado para a companhia de limpeza urbana, que vai coletar esse material, levar de caminhão para uma estação de transferência de resíduos, que vai passar para um caminhão maior, que aí então leva para um depósito de lixo. Idealmente, aí você não pode fazer muita coisa, mas nas cidades em que o lixo já é tratado corretamente, ele é destinado para um aterro sanitário. E lá ele vai ficar guardado, armazenado de uma maneira que não provoque danos ao meio ambiente, que não tem catadores, então uma maneira mais segura. Tá? Entendi. É uma destinação mais correta, mas ainda assim é cara. Aqui no Rio, por exemplo, é R$ 80 a tonelada, né? Considerando 9.000 toneladas de lixo por dia, né? São uma conta bem alta, né? São 720 mil reais de lixo. E eu fazer a coleta seletiva é uma forma também de diminuir essa conta, porque o material não vai para o depósito de lixo, vai para a cooperativa, vai virar insumo, vai virar uma matéria-prima para reciclagem, além de já gerar emprego, renda e etc. A gente separa, então, entre resíduo reciclável e resíduo não reciclável. Que poderia ser o seco e o orgânico, não é isso? Sim. Então, dentro do orgânico, a gente tem o resto de alimentos, ou papel higiênico, fralda... Guardanapo. Esse material, papel higiênico e guardanapo, e outros materiais, eles vão para a coleta de lixo municipal. Como rejeito. Não é reciclável. E os orgânicos, a gente pode fazer a compostagem na nossa residência. Pode ser feito em casa, é uma ótima prática, porque você já recicla dentro da sua própria casa, além de não dar mau cheiro no prédio, na coleta de rua, e não atrair animais na rua também. Você transforma ele em adubo, em terra, de uma maneira bem fácil. A gente tem um vídeo na internet que a gente pode... Aqui no nosso canal a gente tem um vídeo, né? E a pessoa acaba ajudando de quebra na gestão do resíduo da cidade, no custo, né, dessa coleta de lixo, e também reduz o aquecimento global, já que na compostagem você não gera o gás metano que vai acontecer lá no depósito de lixo, seja lixão, aterro sanitário, e na compostagem é o gás carbônico, então sai uma vantagem que todo mundo sai ganhando. Vale a pena também. E aí o resíduo reciclável a gente pode levar até um ecoponto, ou um ponto de entrega voluntário, né, mais próximo da nossa residência. Procurar saber se no nosso município tem coleta seletiva. Na porta, né? Isso. Se você quiser saber se tem coleta seletiva no seu município, você pode entrar no nosso site, tá? No link Encontre Pontos de Reciclagem, digita lá a sua cidade que você vai encontrar um ponto mais próximo da sua residência. Não é isso? Isso. E tem outras pessoas também que transformam essas embalagens em uma forma de renda, né? Através do artesanato com recicláveis, o reaproveitamento é uma ótima prática também, ajuda na autoestima, desenvolve habilidades, pode gerar uma renda, enfim, época de dar presentes, em aniversário, Natal, uma boa oportunidade para fazer algo mais valioso porque você mesmo fez e de quebra reduz a quantidade de lixo na cidade. É uma boa prática, vale a pena incentivar. Bom, Edu, muito obrigado por esse bate-papo. De nada, valeu. Eu espero que a gente tenha tirado as dúvidas de vocês. E se você gostou, curte nosso vídeo, compartilha e deixa... Então, ele comenta ali, né, da coleta seletiva em outras cidades, no Rio de Janeiro e tudo isso, ele até coloca o preço ali, né, é muito caro, e além disso, a gente tem que pensar que o aterro sanitário, ele também tem prazo de vida, né, que a gente vai falar um pouquinho para frente. E aí, eu trouxe, né, informação sobre Londrina, tá, gente? Vocês podem procurar nos sites dos municípios aí, né, então... Como eu comentei, né, aqui em Londrina tem lá a definição lá no site, então, o que são resíduos domiciliares, né, que são os resíduos produzidos nas residências e que se referem a resíduos orgânicos, como restos de alimentos, cascas de legumes, frutas, ovos, recicláveis, papel, plástico, metal, vidro, e rejeitos, que são aqueles que a gente não pode reutilizar, como papel higiênico, usado, absorvente, fraldas, guardanapo, isso, mas é papel, mas não é utilizado. Então, o ideal na nossa casa, no processo de reciclagem, é ter sempre um cesto para os orgânicos, que é o resto de alimento, um de resíduo e um de reciclado. Inclusive, nos rejeitos, né, a gente pode, inclusive, incluir bituca de cigarro, cinza, entre outras coisas, tá? Existe, então, a coleta, né, de resíduos aqui na cidade de Londrina. Então, em Londrina, a gente tem uma população de mais de 540 mil habitantes, tá? E essa coleta é feita, né, dos resíduos orgânicos e rejeitos de pequenos geradores, sejam eles residenciais ou comerciais. E, a partir daí, é destinado ao CTR, que é o Central de Tratamento de Resíduos.
Em Londrina, né, existe uma coleta um pouquinho diferenciada, tá? Que foi implementado pela CMTU no quadrilátero central, tá? Desde 2011, que objetiva, né, recolher os resíduos orgânicos às segundas, quartas e sextas, e os rejeitos terças, quintas e sábados, e os recicláveis uma vez na semana, tá? Então, tem esse processo que é feito na cidade. Mas muitas pessoas, gente, não sabe que tem o orgânico e tem o rejeito, tá? Infelizmente. É uma coisa que não é muito disponibilizada aí pela mídia e nem pela própria prefeitura, né? Eu não sabia. Eu descobri preparando a aula para vocês. E aí, né, de forma... Essa eficiência que está acontecendo no centro, planejas, né, estender ela para todas as regiões da cidade em um futuro, tá? Um futuro que pode ser amanhã ou muito além de amanhã. Então, a coleta em Londrina, ela vai atender domicílios que produzem até 600 litros por semana, tá? Caso tenha mais do que isso, vai ser preciso, né, que esse domicílio faça a coleta de lixo igual aos grandes geradores, tá? E aí eles vão ter que administrar por sua própria conta o manejo do rejeito, tá? E dos resíduos orgânicos que são resultados da sua atividade. Então, ele é retirado tanto da cidade, tanto dos domicílios, né, das casas, como do comércio. Então, isso é bastante importante falar. E pode acontecer, se eu produzir mais do que 600 litros por semana, eu vou ter que fazer a contratação de uma empresa para fazer aí a coleta dos resíduos que eu produzo, tá? E aí, as empresas, elas precisam, né, em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente, providenciar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, tá? Que está disponível lá na Secretaria do Ambiente, na SEMA. Então, assim, Londrina, apesar, né, de não ser o ideal, ela está bem à frente, bem aquém de muitas cidades, gente. A gente tem um sistema de resíduo muito bom, de coleta de resíduos muito bom. E aí, né, então, assim, isso aqui é só uma curiosidade sobre Londrina, que eu acho que é importante a gente falar como que em Londrina funciona, principalmente porque a gente estuda aqui, a grande maioria mora aqui, né? E aí, né, então eu fiz a coleta, eu preciso fazer o quê? Eu tenho que dar continuidade a esse processo. Então, a gente tem o tratamento dos resíduos, tá? E esse tratamento dos resíduos, ele tem como objetivo reduzir a quantidade e o potencial poluidor desses resíduos sólidos, de forma que eu impeço o descarte inadequado desses resíduos que foram gerados. Por quê? Porque muita gente não faz a separação correta, tá? E aí, a gente não, né? Esses locais acabam separando, né, os resíduos que são recicláveis e os resíduos orgânicos para compostagem, né? E aí, essas são as melhores formas alternativas para tratamento desses tipos de resíduos. Tá? Então, a reciclagem é o processo, então, que a gente transforma o resíduo sólido, que não seria aproveitado, né, em outro produto, tá? Ou em uma outra matéria-prima, ou volte a ser aquela matéria-prima, tá? Seguindo sempre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, pode ser mudanças no seu estado físico, físico-químico, químico, ou até mesmo biológico, tá? Então, eu pego um produto e transformo ele em um outro produto, um resíduo em um outro produto, tá? E aí a gente tem a compostagem, tá? Que é um processo biológico que vai valorizar a matéria orgânica e pode ser utilizado como adubo, né? E esse resíduo biológico, né, essa matéria orgânica que foi produzido, normalmente ele pode ser tanto de origem urbana, como doméstica, como industrial, como agrícola, entre outros, tá? E aí acaba se fazendo um processo natural em que os micro-organismos, os fungos e as bactérias, eles acabam degradando a matéria orgânica e acaba transformando essa matéria orgânica em humus, que é um material bastante rico em nutrientes e fertilizantes. Então, ele acaba sendo utilizado como um fertilizante na grama, nos jardins, enfim. Então, a gente consegue utilizar, né?
E aí, assim, é uma área, gente, que não tem muitas empresas que trabalham. E eu não conheço, pelo menos não sei em Londrina, se faz compostagem em algum local com esses resíduos que são separados ali das residências, do comércio, tá? Mas é um ponto que a gente pode pensar, né? Se eu sou empreendedor, quero investir em alguma coisa, montar uma empresa de compostagem e produzir adubo, né? Para revender. Então, eu pego um lixo que não me custa nada e revendo e ganho dinheiro em cima, tá? E hoje em dia, e aí você vai ter um olhar muito interessante para você como empresa, né? As pessoas vão acabar buscando, falando, nossa, olha que legal essa empresa e tudo isso. Então, é bem interessante, tá? Além disso, né? Depois que eu tratei, eu vou fazer o quê? Destinar ele para algum local, né? Então, qual é a destinação final desse lixo ou desse resíduo que a gente está gerando? Então, a gente tem que pensar que ninguém quer viver perto ou próximo do lixo. Então, por isso, muitas vezes, esse lixo ou esse resíduo gerado, ele acaba sendo despachado para locais bastante longe da cidade ou da quantidade da aglomeração de pessoas, né? Por quê? Porque se o lixo estiver ali, a gente vai ter problemas que podem ser gerados para a saúde e bem-estar das pessoas. Imagina morar perto de um lixo, de um lixão, de um aterro sanitário, o odor que né, os bichos que podem ter, então isso tudo a gente acaba tendo problemas. No Brasil, né, como fala ali no vídeo, os lixões estão proibidos, mas por um bom tempo, né, 76% desse lixo produzido nas cidades acaba sendo deixado em lixões. Hoje a gente não tem lixões, como que eu vou falar, auditados ou cuidados pela prefeitura. A gente não tem. Mas esses fundos de vale que o povo vai lá e joga qualquer coisa, em terrenos baldios, acaba virando verdadeiros lixões. Pode ser em tamanhos pequenos, mas é um lixão, gente, porque tem de tudo lá. E isso tem de tudo, vai ter rato, barata, bichos, enfim, né? Então isso pode trazer... Isso quando não põe fogo, né? E ainda põe fogo para zoar com a saúde de todo mundo. Professora, desculpa incomodar a senhora. Eu morei em Campinas, no estado de São Paulo, e eu tive o prazer de conhecer o lixão lá. Só que, assim, o lixão de lá é totalmente diferente do que pelo menos na maioria dos lugares que eu já conheci. Lá o caminhão chega, ele descarrega todo o lixo no subsolo. E esse subsolo ele vai ficar armazenado por alguns dias e ele solta aquele líquido gasoso. Então não é lixão, vai ser o aterro. Ele é um lixão. O caminhão, do jeito que vai da rua, ele vai direto lá. Não, aterro é assim também. Mas aterro é assim também. A gente vai ver a diferença. Espera, que daí você vai ver. É aterro. Parece lixão, mas é aterro. Tem um tratamento específico, daí tem um churume. É o churume, né? Oi? É o churume, aquele líquido, né? Até lá, se você passar o dia inteiro lá, tem fogo. Ele fica soltando fogo lá. Eu vou mostrar para vocês o último vídeo que fala sobre isso. Daí vocês vão ver que tem uma diferença. E aí, muita gente acha que lixão é barato, tá, gente? Mas não é a melhor solução, tá? Por quê? Porque ele acaba criando problemas de natureza ambiental e sanitária. Então, aí acaba que o município tem que ter alguns outros cuidados. E além dos problemas sociais, né, gente? Porque muita gente acaba indo viver nesses locais, né? E aí, né, o que acontece muito? Acaba que esse lixo jogado lá de qualquer jeito, pneu, vasilhas e os resíduos orgânicos, a água que vem da chuva e tudo isso, acaba, né, fazendo com que essa água acumule, e aí vai atrair rato, barata, mosca, vermes, e aí a gente vai ter a transmissão aí de várias doenças, né? Então é bem interessante, e graças a Deus está proibido, apesar da gente ter ainda alguns. Aí a gente tem os aterros sanitários, tá? Que é uma outra forma de fazer a destinação desses lixos, tá? Então, ele é superior ao lixão, ele normalmente é controlado, tá? E ele tem uma vida útil de aproximadamente 20 anos, tá? E nesse local, o lixo, então, ele é compactado e enterrado em valas, e isso vai fazer com que os animais e a dispersão do lixo por causa da chuva ou do vento não aconteça. Então, não vai ter animal ali. Então, isso é bem interessante, né? Já minimizamos o problema da contaminação biológica, tá?
E aí a gente tem os aterros sanitários e os aterros sanitários controlados, tá? E aí essas valas normalmente são, então, forradas, então, igual aqui nesse desenho, por um plástico isolante, tá? E a compactação do lixo é maior, tá? Por quê? Porque daí vai colocando esse lixo e aí depois joga terra por cima, tá? Aí aqui a gente vai ter a produção tanto do chorume como do gás metano, tá? Que são subprodutos da decomposição do lixo orgânico, que geram odores bastante ruins, tá? E podem gerar poluição, mas por causa desse processo, tá? De decomposição, dessa separação, eles conseguem ser recolhidos e tratados, tá? Então é bem interessante. Não é a solução ideal, tá? Por quê? Porque ele não consegue comportar uma quantidade infinita de lixo. Então, assim, por mais que é melhor, não é o ideal, porque a gente também não vai ter quantidades específicas para sempre de locais para fazer aí aterros sanitários. Então, hoje, se eu não me engano, está lá perto, próximo do Jamil Dequete, né? Lá perto do União da Vitória, enfim, está lá para baixo. Antes era aqui perto do... Fugiu o nome? Do Termas. Então, tem tudo isso, vai sendo, né? São características que a gente vai tendo aí vai tendo que mudar de lugar, enfim. E aí a população vai crescendo muitas vezes, né? E aí vai chegando próximo a esses locais também, tá? E aí a gente tem a terceira opção de destinação final, tá? Que é a de incineração e do lixo atômico, que nada mais é do que a queima do lixo, que vai reduzir as cinzas, vai diminuir o seu volume, e é uma forma de potencializar o aproveitamento do aterro sanitário, tá? O lixo hospitalar precisa ser tratado dessa forma, tá? Não quer dizer que todos são, mas deveria ser. Mas tem uma situação, ele é bastante caro, tá? Por quê? Porque a gente precisa garantir que a fumaça que é produzida não contamine o ar. Então, é uma situação bastante complexa, tá? Gente, só um pouquinho. E aí a gente tem um destino mais problemático, que é o do lixo atômico, tá? Que é aquele que não pode ser destruído e a sua radioatividade pode durar por milhares de anos. Então, problemas que a gente teve, né, no passado ainda reverbera até hoje por causa aí da contaminação radioativa, tá? Normalmente, como que se faz, então, daí com o lixo atômico? Ele é isolado em compartimentos de chumbo e concreto e é enterrado, tá? Com pelo menos meio quilômetro de profundidade, para não ter perigo aí de contaminação, tá? Nem do solo e nem das pessoas. E aí, para finalizar, a gente vai ver um videozinho bem explicativo sobre o aterro. Sobre o aterro e o lixão, tá? Só um pouquinho. Ô, Jesus. Formas diferentes de descarte do lixo, o aterro sanitário e o lixão. No aterro sanitário, o lixo é depositado em local preparado. O terreno é nivelado e impermeabilizado com materiais resistentes que impedem a contaminação do solo e de águas subterrâneas com chorume, líquido preto e tóxico produzido pela decomposição do lixo. A substância é coletada através de drenos e recebe tratamento. Depois, é devolvida ao meio ambiente sem risco de contaminação. Os aterros sanitários são planejados para durar 20 anos, mas mesmo depois de desativados, continuam gerando gases e chorume. Por isso, devem ser controlados e monitorados. Já o lixão é uma área onde o lixo é jogado sem nenhum procedimento para evitar prejuízos ao meio ambiente. Neles, não há tratamento para o chorume e o vazamento da substância contamina o solo e o lençol freático. Nos lixões, é comum encontrar animais e insetos que são atraídos pelo mau cheiro. Mais da metade dos municípios brasileiros ainda utilizam lixões para descartar os resíduos sólidos.
Então, esse foi mais curtinho, né? Então, isso é um pouquinho aí da gestão ambiental para a gente entender. A gente vai entrar na NR, né, na semana que vem. Depois a gente vai falar da lei lá que eu comentei com vocês, da PNRS. Então, essa é a primeira parte da aula aí de gestão ambiental.